Pronto. Vamos voltar aqui para o nosso terceiro bloco, ainda no tema organização administrativa, mas quase acabando. Daqui a pouco a gente encerra. A gente tinha parado no meio da questão número 8. Vamos voltar para a questão 8 e seguir no nosso assunto. Vem comigo. Aqui a gente já tinha feito a letra A letra B e a letra C. Vamos dar uma analisada agora nessa letra D. Vê o seguinte, ó. Diz que as entidades da administração indireta que explorem atividade econômica sujeitam-se a regime jurídico misto, incidindo tanto normas próprias de direito público quanto normas próprias de direito privado. Certo ou errado, minha gente? Certo. Lembra que a gente viu que até o regime era híbrido, né? Que eu uso algumas normas do setor privado e uso algumas normas do setor público, como, por exemplo, a exigência prévia aprovação em um concurso. Só que vamos dar uma olhada em que normas foram essas que ele colocou. Vê, está dizendo que para uma entidade da administração indireta que explore a atividade econômica, eu vou usar algumas normas de direito público, como o dever de licitar, ok. Como regime estatutário de seus empregados, não. Sabe por quê? Quem, não é isso, explora atividade econômica, por exemplo, numa empresa pública e numa sociedade de economia mista, eu não tenho regime estatutário, eu tenho um regime seletista, porque eu não sou você regido por uma lei própria, eu vou continuar sendo regido pela danada da CLT. Então, aqui eu não tenho regime estatutário dos empregados e muito menos eu tenho imunidade tributária. Então, veja, se não tivesse com parêntese, estava tudo certo. Eu uso algumas normas do setor público, como, por exemplo, a exigência de licitação, como, por exemplo, a prévia aprovação em concurso público, mas esse exemplo que ele deu de regime estatutário e imunidade tributária não se aplica às entidades da indireta que explorem atividade econômica. E aqui ele continua e diz: quanto normas próprias de direito privado, como sujeição à falência. Essa, não é? Empresa pública, essa sociedade de economia mista que explore atividade econômica não está sujeita à lei de falência. Tudo bem que está sujeita a obrigações civis ou comerciais, mas não está sujeita à lei de falência. Então veja que o erro nessa alternativa é o que está dentro dos parágrafos, porque o resto está certo. Vamos para a letra E? A letra E diz assim, ó: a prestação de serviço público pelo Estado incumbe às empresas públicas na forma da lei, enquanto a exploração de atividade econômica ficará a carga apenas da sociedade de economia mista. Ó. Exploração de atividade econômica, apenas sociedade de economia mista. Falso, né? Que a gente sabe que é tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista. E diz que a prestação de serviço público incumbe às empresas públicas. Vê só, não é às empresas públicas, porque tudo bem que as empresas públicas podem desempenhar um serviço público, mas também pode fazer isso as autarquias e também pode fazer isso as fundações públicas. Então veja a questão longa essa daqui, uma questão também de procurador, uma questão mais complexa, mas a resposta correta foi a letra A. Tranquilo? Bora para a próxima. Aqui na nona questão, a gente vai ver uma questão especificamente sobre as autarquias. Aí está dizendo o seguinte: a gente já sabe que essa autarquia daqui é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. Vê só, vamos voltar lá no material em slide rapidinho, no material em desenho, para a gente ver um desenho que a gente fez. Vê só, aqui, de, ué, deixa eu voltar, pronto, pronto, aqui, achei. Então, essas entidades aqui, da administração direta, aqui, veja, quando eu tenho União, Estado, Distrito Federal e Município, essas entidades são chamados de entes políticos. Por que são chamados de entes políticos? Porque eles têm a chamada capacidade política. Então, veja, as entidades da administração direta são chamadas de pessoas políticas, porque têm capacidade política. Já as entidades da administração indireta são chamadas de pessoas jurídicas, porque têm personalidade, mas não podem criar leis.
Vamos voltar lá para a questão para ver o que ela está nos dizendo. Vê só, por essa questão, está dizendo que a autarquia integrante da administração indireta é pessoa. Vê o que a letra A fala, pessoa política. Preciso ler o resto? Não, porque a pessoa política é pertencente à administração direta. Assim como eu não preciso ler a letra D, que fala em pessoa política. Só quem é pessoa política são aquelas entidades integrantes da administração direta. A autarquia, como diz a letra B, é uma pessoa jurídica. E está dizendo que é uma pessoa jurídica de direito público. Certo ou errado? Certo. Cuja criação e indicação dos fins é autorizada por lei. Certo ou errado? Errado, minha gente. Por quê? Porque a autarquia ela não é autorizada por lei. Essa autarquia daqui, ela é criada por lei. Ela não é autorizada por lei, ela é criada por lei. Aí continua a questão e diz, ó, autônoma, tudo bem que ela é, e não sujeita à tutela da administração direta. O que é essa tutela dessa administração direta? É aquele controle que a gente chama de controle finalístico, né? De eu observar se a autarquia está respeitando a finalidade para a qual ela foi criada, que é o controle finalístico. Existe tutela da administração direta para com a autarquia? Existe sim. Tanto que a gente já falou sobre isso bem na aula de princípios, a gente explorou bem esse tema daqui. Então, quando a alternativa na letra B diz que a autarquia não está sujeita à tutela da administração direta, fica falso. Mas também já estava falso antes, porque a autarquia ela não é autorizada por lei. Ela é criada diretamente pela lei, ok? A letra C, eu não vou nem precisar ler, porque vê só. A autarquia é pessoa jurídica de direito semipúblico. Minha gente, é semipúblico? Não. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, né? Então, nem precisa ler essa letra C, que ela só traz baboseira. Vamos aqui para a letra E. A letra E ela vai dizer o seguinte para você, ó. Que uma autarquia é pessoa jurídica de direito público, ok? Criada por lei, ok? Com capacidade de auto-administração, ok? Mas sujeita à tutela do ente que a criou, ok? Então, a resposta correta dessa questão de número 9 é a letra E. Tranquilo? Fácil? Vamos andando mais um pouquinho. Andando, a gente vai para a derradeira dessa parte daqui da organização administrativa. Essa 10ª questão quer saber em relação às empresas estatais. Quem são as empresas estatais? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, quando ele quer saber da empresa estatal, ele quer saber da empresa pública, da sociedade de economia mista. Vamos para a letra A. Diz que as empresas estatais se submetem ao regime jurídico de direito público quando se tratar de empresa pública, porque o capital pertencente à pessoa jurídica de direito público. Tudo bem que o capital de uma empresa pública é um capital de direito público, mas empresa pública tem um regime de direito público? Não. A gente já sabe que essa empresa pública vai adotar o regime de direito privado e não o regime de direito público. Então, a letra A está errada. Aí, vê só, diz que essas empresas estatais se submetem ao regime típico das empresas privadas, certo ou errado? Certo. Aí, continua e diz assim, ó, com derrogação, que é afastamento, por normas de direito público. O que ele está falando aí no final é naquele regime híbrido que a gente estudou. Veja, lembra comigo. Quando eu falo aqui em uma autarquia, quando eu falo em uma empresa pública e em uma sociedade de economia mista, tudo bem que o regime é privado, mas esse regime não é integralmente privado. Se ele não é integralmente privado, é porque às vezes eu afasto uma norma do setor privado para poder passar a exigir uma norma do setor público. Então, existe esse afastamento do setor privado para poder eu passar a exigir uma norma do setor público. Então, essa questão na letra B, ela está perfeita. Leia de novo.
diz que essa empresa pública e essa sociedade de economia mista se submetem ao regime típico das empresas privadas, só que esse regime privado ele é derrogado, afastado parcialmente por normas do setor público. Resposta perfeita, letra B. Vamos ver o erro do restante. Vê essa letra C, ó. Diz que elas não se submetem à lei de licitação. É a mesma coisa da letra D. Diz que não se submete à lei de licitação. Vocês vão aprofundar isso daqui em licitação. Mas, por enquanto, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas devem licitar. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas devem licitar. Vocês vão aprofundar isso em licitação. Como a alternativa C e a alternativa D está dizendo aqui que elas não se submeteriam à lei de licitação, tanto a alternativa C quanto a alternativa D ela está errada. Mas você vai aprofundar alguns tópicos disso daqui quando você estiver estudando com o professor Ricardo lá em licitação. E aqui na letra E, diz que essas empresas estatais se submetem integralmente ao regime jurídico de direito privado. Minha gente, a sujeição ao regime de direito privado é uma sujeição integral? Não. Tanto que eu uso algumas normas do setor público, ou seja, não é integralmente. Tanto que, na verdade, a gente diz que esse regime é um regime que a gente chama de regime híbrido, que é híbrido ou misto. Então, veja que a 10ª questão, a resposta correta é a letra B de bola. E qual é o nosso próximo ponto? O nosso próximo ponto é um conceito de administração pública. Nesse conceito aqui de administração pública, eu vou fazer um esquema de 2 segundos, que é tudo de teoria que você precisava. Depois desse esquema daqui, a gente vai, não é isso, resolver as questões sobre esse tema. Bora botar uma página em branco para a gente poder desenhar um pouquinho sobre esse tópico daqui. Vê só. Ele pediu na tua prova isso daqui. Ele pediu o chamado conceito de administração pública. A administração pública apresenta 2 conceitos. Tem um conceito que a gente chama de conceito subjetivo e tem outro conceito que a gente chama de conceito objetivo. Conceito subjetivo e conceito objetivo. Vê só, aqui, quando eu falo em conceito subjetivo, eu estou falando em quê? Nesse conceito daqui, ó, eu estou falando no conjunto de órgãos e agentes que desempenham atividade administrativa. Já a administração pública em sentido objetivo é a própria atividade que está sendo desempenhada. Então, a administração pública em sentido subjetivo é o conjunto de órgãos e agentes. Já a administração pública em sentido objetivo é a própria atividade que está sendo desempenhada. Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Vê bem, aqui, quando eu tenho administração pública em sentido subjetivo, subjetivo te lembra o quê? Sujeito, te lembra pessoa. Então, a administração pública em sentido subjetivo é quem? Quem está realizando aquela atividade. Já em sentido objetivo é o que está sendo realizado. Então, veja, quando disser que o governo do estado de Pernambuco construiu uma estrada, a administração pública em sentido subjetivo vai ser o governo do estado de Pernambuco. Já em sentido objetivo, vai ser a construção da estrada. Então, tem o sentido subjetivo e tem o sentido objetivo. Aí, veja, existem alguns exemplos de atividade. Veja, essa atividade pode ser uma atividade de um poder de polícia, ou seja, limitar um interesse individual em prol do interesse coletivo. Pode ser um serviço público. Pode ser
uma intervenção, uma desapropriação. Pode ser uma atividade de fomento. O que é fomento? Fomentar e incentivar são exemplos de atividade. Só que a grande questão é que existem sinônimos. Isso daqui que eu te expliquei serve também para o seguinte: pode ser chamada de administração pública em sentido subjetivo ou em sentido orgânico, ou ainda em sentido formal. Já quando eu falo administração pública em sentido objetivo, eu estou falando no sentido funcional, no sentido material. Funcional e material. Então, são os sinônimos. Então, se cair na tua prova conceito de administração pública, ele só está querendo saber essa diferença do conceito subjetivo para o conceito objetivo. E quer saber os sinônimos também, que a gente já sabe que essa administração pública em conceito subjetivo é o conjunto de órgãos e agentes que desempenham aquela atividade. Já em conceito objetivo, é a própria atividade que está sendo desempenhada. Então, vê, era tudo isso que a gente tem que estudar dessa parte. Vamos embora resolver as questões. Vamos para lá. Aqui, nessa primeira questão, a gente vai ver o seguinte, ó. A administração pública em seu sentido subjetivo. Então, aqui eu quero saber da administração pública em sentido subjetivo. A administração pública em sentido subjetivo, você já vai pensar o seguinte: subjetivo, sujeito. Sujeito é quem está desempenhando aquela atividade. Vê aqui a letra A. A letra A diz que a administração pública em sentido subjetivo compreende o conjunto de agentes, órgãos e entidades designados para executar uma atividade administrativa. Então, ele está dizendo, em outras palavras, que são as pessoas que desempenham aquela atividade. Então, realmente, a administração pública em sentido subjetivo é esse conjunto de agente, órgão e entidade. São as pessoas, é quem está desempenhando a atividade. A resposta correta é a letra A. Já achamos a nossa alternativa. Vamos para a letra B, para ver o que ela diz. Ó. Diz que a administração pública em sentido subjetivo é a atividade desempenhada pelo Estado. Não precisa nem ler o resto. Porque se é uma atividade, não é a administração pública em sentido subjetivo. É a administração pública em sentido objetivo. Falou em atividade, está falando em administração pública em sentido objetivo. Vê a letra C. A letra C diz que a administração pública em sentido subjetivo é a atividade exercida. Mesmo erro, nem precisa ler o resto. Se é atividade, aqui o sentido é o sentido objetivo. Vamos para a letra D. Diz que a administração pública em sentido subjetivo compreende as entidades com personalidade jurídica própria que foram criadas para realizar atividades descentralizadas. Veja só, a administração pública em sentido subjetivo precisa ter uma personalidade jurídica própria? Não, até porque vem aqui comigo na letra A, ó, inclui os órgãos, e os órgãos são sem personalidade. Então, aqui, essa administração pública em sentido subjetivo enquadra tanto aquela entidade, que é quem tem pessoa jurídica, como enquadra o órgão, que não tem personalidade jurídica nenhuma. Então, aqui o erro foi o conceito ser restritivo. E a letra E é o mesmo erro do restante. Veja só, diz que a administração pública em sentido subjetivo é atividade. A atividade a gente já está enjoado de saber que o sentido é o sentido objetivo. Por dificuldade de encontrar questões da FCC, e como esse é um assunto que não muda em banca nenhuma, eu trouxe, não é isso, só nesse ponto daqui, como a gente viu no curso inteiro, questões de outras bancas. Mas mesmo assim, o que está na banca do SESC, por exemplo, poderia cair igualzinho na banca da FCC. Vamos ver a segunda questão. Diz que a administração pública em sentido objetivo, ou seja, se fala objetivo, está falando na atividade que está sendo desempenhada. Diz que a administração pública em sentido objetivo é a expressão a administração pública denota a própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Então, está dizendo que a administração pública em sentido objetivo é a atividade, certo ou errado?
Certo. Então, questão de número 2, correta. Veja que poderia cair igualzinho na FCC. Como poderia, por exemplo, cair uma dessa de número 3 aqui também. A terceira diz assim, ó. A administração pública em sentido orgânico, veja, orgânico, vamos botar o seguinte, é sinônimo de administração pública em sentido o quê? Subjetivo. Se é em sentido subjetivo, é quem está realizando a atividade. Aí diz, a administração pública em sentido orgânico designa os entes que exercem a função administrativa, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e agentes incumbidos dessa função. Ou seja, ele está falando em quem? Quem realiza a atividade. Isso é administração pública em sentido orgânico? É, perfeito. Questão de número 3, correta. E veja que eu vou misturar com mais uma banca só para te mostrar que sempre é igual. Aqui a quarta questão diz assim, ó. Em seu sentido subjetivo, mais uma vez, subjetivo, quem? Em seu sentido subjetivo, o estudo da administração pública abrange, letra A, a atividade, certo ou errado? Errado, porque se é atividade, o sentido é o sentido objetivo. Letra B, poder de polícia, certo ou errado? Errado, porque se é poder de polícia é uma atividade, o sentido é sentido objetivo. Letra C, as entidades e órgãos que exercem as funções administrativas. Então, é quem está desempenhando? É. Resposta correta, letra C. E veja que a letra D fala em serviço público. Serviço público é uma atividade. E a letra E fala em intervenção. Intervenção também é uma atividade. Então, em todas as outras alternativas, eu não tenho administração pública em sentido subjetivo, mas sim em sentido objetivo. Então, vê que fácil. Era só isso que poderia vir a cair na tua prova de conceito de administração pública. Aí, andando mais um pouco, a gente vai para uma parte que é chamada de processo administrativo. O que pode cair na tua prova do processo administrativo? A Lei 9784 de 99. Te aconselho a dar uma lida nessa lei daqui. E eu vou fazer diferente nesse último ponto. Eu vou direto para as questões e nas questões eu vou fazendo a teoria. Bora para essa primeira questão. Vê só, a primeira questão, no enunciado grande, ela vem e diz o seguinte, ó. A Lei 9784 de 99, que trata dos processos administrativos no âmbito da administração pública federal, traz princípios a serem obedecidos pela administração pública. A mesma lei também prevê os critérios que serão observados nos processos administrativos, entre eles a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigação, restrição e sanção, em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Referido critério refere-se ao princípio da... Veja só, aqui a lei, que vocês vão dar uma lida, se ainda não deram, está dizendo que nesses processos administrativos deve existir uma adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigação, restrição e sanção em medida superior àquela estritamente necessária. Quando eu digo que eu devo agir sem excessos, ou seja, não podendo, não é isso, agir de forma superior àquela necessária, falar em adequação em meios e fins, está dizendo que esse processo administrativo ele deve ser conduzido com que princípio? Tu acha que é qual? Isso tem a ver com ampla defesa, com eficiência, com segurança jurídica, com proporcionalidade ou com motivação? É claro que tem a ver com o princípio da proporcionalidade. O que é uma proporcionalidade? O que é isso? O que é uma atuação proporcional? É uma atuação adequada, ou seja, uma atuação sem excessos, uma atuação onde eu vou usar somente o que for indispensável para conseguir alcançar a satisfação do interesse público. Então, realmente, esse enunciado daí tem relação com o princípio da proporcionalidade. Todas essas outras alternativas encontram-se princípios que estão previstos na Lei 9784. Ampla defesa, aqui o nome está dizendo, né? Você tem o direito de se defender em um processo administrativo. Princípio da eficiência, a gente também já sabe o que é, que está lá até na Constituição Federal,
Ser eficiente é ter qualidade, não é isso? Tá ligado à noção de qualidade, tá ligado à noção de produtividade. Tudo isso daqui a gente já estudou na primeira aula. Segurança jurídica tá ligada à noção da confiança que aquele processo administrativo ele deve te trazer. E motivação, eu tenho que fazer uma indicação dos fundamentos, indicação dos fundamentos de fato e de direito, indicação dos fundamentos de fato e de direito que geraram aquela decisão. Então, a explicação é fundamental. Todos esses princípios se encontram realmente na Lei 9784, mas o que estava correlacionado com o texto era o princípio da letra D, que é o princípio da proporcionalidade. Vamos andando mais um pouco. Andando, a gente vai ver o seguinte, ó. Segundo a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a aplicação retroativa de nova interpretação e a cobrança de despesas processuais. Vamos falar um pouquinho de cada um desses institutos. A administração, ela pode mudar, não é isso? De entendimento. Ela mudou de entendimento. Só que a mudança de entendimento dela só produz efeitos para frente. Ele não produz efeitos para trás. Diz a Lei 9784 que essa aplicação retroativa de nova interpretação, ela é vedada. Ela é proibida. De jeito nenhum eu posso trazer a retroação de uma nova interpretação. Isso está ligado até com o princípio chamado de princípio da segurança jurídica. Eita, pessoal, tá uma delícia, né? Você assistindo em casa. Cuidado para não gripar de longe, viu? De tão. Ah, rapaz, já espirrei tanto que é capaz de tu pegar os vírus daí, de casa, meu Deus. Mas vamos embora. Andando mais um pouco. Eu posso gripar, não. O Ricardo já tá aqui morrendo. Vou espalhar, viu? Porque amanhã é carnaval, né? Amanhã é dia do galo. Ele tá dizendo, não passa pra mim, não, que senão ele mata. Ele tá quase me ameaçando de morte aqui, viu, minha gente? Se eu morrer, foi ele. Pronto. Já deixei aqui o aviso online. Então, veja, nessa letra aqui, quando ele fala em aplicação retroativa de nova interpretação, essa aplicação ela é vedada. Então, a nova interpretação só produz efeitos para frente. Ou seja, o efeito é o efeito que a gente chama de efeito ex nunc, ou seja, ele não retroage, ele não volta, é só dali para frente. E a cobrança de despesas processuais, a regra é que essa cobrança ela é proibida, salvo se alguma cobrança tiver prevista e autorizada por lei. Então, veja, a aplicação retroativa de nova interpretação ela é vedada. E a cobrança de despesas processuais, regra, é proibida, salvo a prevista em lei. Vê a letra A. Diz que a aplicação retroativa de nova interpretação ela é vedada. E a cobrança de despesa processual é admitida em situações excepcionais previstas em lei. O que tu acha? Certo ou errado? Certo, minha gente. Veja, aqui a aplicação retroativa ela é vedada e a cobrança de despesas processuais é admitida se tiver a previsão em lei. Pronto. Já achamos a nossa resposta correta, que é a letra A. Veja que o resto, ele só fica embaralhando. Ó. Ele diz, veja, vamos pensar aqui, só para a gente matar essa questão rápido. Aqui na letra B, diz que a aplicação retroativa é admitida, falso. Na letra C, diz que a aplicação retroativa ela é permitida, falso. Aí aqui na letra D diz que a aplicação retroativa de nova interpretação é vedada. E a cobrança de despesas processuais é vedada em qualquer hipótese. Não é vedada em qualquer hipótese, porque ela pode ser feita quando assegurada pela lei. E a letra E diz que a cobrança de despesa processual ela é permitida. Então, veja, era só você fazer o raciocínio no próprio enunciado, que com o raciocínio do enunciado você já matava as alternativas. E assim a gente encerra o nosso bloco de número 3 e vai para o bloco 4, né? Isso vai para o nosso descanso agora. E no bloco 4 a gente acaba o restante dessas questões de processo administrativo. Então, até daqui a pouco.